Alô pessoal, né? Tomara que vocês estejam bem. Boa noite, aqui estamos dia 20 de 4 de 2026 no The Vivi Show. Estamos aqui, eu e Hugo Morat, Hello, extrema, hello, hello, people. Estou extremamente aqui. felizes em estarmos atendendo ao nosso compromisso diário e semanal de falar sobre Magic the Gathering no The Vivi Show. O que você tem a dizer, caríssimo Hugo Morat? Tenho a dizer que eu tô feliz pra caralho também. A gente conseguiu concluir a liga e feedback positivo da galera. A gente tenta conciliar isso com as rotinas de cada um, porque como o Caio falou, a gente gosta muito de fazer isso, né? Então, tipo, essa parte é a mais divertida pra mim e pra ele, que é passar pelos decks, trocar ideia e, tipo, ter uma noção de como foi o approach de cada um aí pro top 8, né? É o que a gente vai fazer hoje. Vai passar pelos 8 decks aí, do oitavo até o primeiro. E falar só um pouquinho, mais um pouquinho, né, brevemente, sobre o começo da próxima liga, como é que vai ser o rever essa semana agora, dia 22. E acho que a gente pode começar, né, Carl? Isso, perfeito. Massa. Então, pessoal, a gente vai fazer, né, a análise específica, decrescente, como eu já falou, de todos os decks e falar um pouquinho como o top 8 se desenrolou. Né? Nisso a gente vai ter muita coisa legal, começando pelo grande deck do Neto. Neto que pegou o oitavo seed aí, né, para participar. Ele foi com Mono White Humans, uma versão Pioneer, né? Uma versão Pioneer, que é muito forte, né? É um deck muito forte. A verdade é que é muito parecida, né, com a versão que rola no clássico do VV, só que tem coisas diferentes, tem coisas bem diferentes. Esse Abandoned Air Temple, muito forte, já é um terreno até bem caro, né? O side do Neto, ele Acho que ele tá 20 pontos. R$ 20, ele é caro. O site do Neto, ele fazia sentido, né? Talvez ele realmente pudesse ter conseguido, caso ele tivesse uma mão um pouco mais, penso eu, consistente dentro dos jogos que ele jogou, porque ele saiu relativamente rápido, né? Ele teve um jogo relativamente rápido com o Thiago, o primeiro, né? O primeiro seed que o Neto pegou contra foi o Thiago, que foi o primeiro lugar, né? É. E O deck do Neto era bem agressivo, né? Bem voltado para acabar com o jogo o mais rápido possível mesmo, assim, em termos de board, né? De presença, de board e presença. E qual é a dificuldade de decks agressivos? Só que claramente o Mono White Humans, pessoal, não é o deck mais agressivo do formato dentro do contexto agro. Por quê? Ele se divide em ter o que o Humans faz muito bem no Mono White, que é ter stacks. Então você tem pessoas. Pessoas não, né? Cartas. Mas é uma pessoa. Como a Thalia, Uma. humanos. A Thalia, né, que deixa as mágicas elas custarem um a mais. Você tem a vanguarda dos gibões de cobre, que deixa os humanos com ar de 1+1+0. E você tem Dauntless Bodyguard para, enfim, dar uma defesazinha a mais. Você tem a Spider-Woman, Stunning Savior, né, para fazer com que o cara perca tempo, né, o seu oponente perca tempo, né, com os artefatos e com as criaturas entrando viradas. Então é um deck que procura desacelerar enquanto mete marcha, né? Ele procura desacelerar o É, oponente enquanto mete marcha. essa Arachne aqui é muito forte também, porque ela tem um Web Sling em 1. Então ele consegue, por exemplo, fazer um bicho de curva 1, né? E se a partida não precisar que tenha uma Thalia na 2, por exemplo, que eu acho que é o ideal, ou esse cara dos gibões, como você falou, o vanguardista, ele pode fazer, bater com o bicho, pagar uma mana, fazer um Webslinger, quer dizer, uma Wyvern, Arachne, que vai atrasar o cara, que ele pode nomear, por exemplo, feitiço ou instantânea, ou mesmo artefato, né? E aí a pessoa vai ter mais dificuldade para remover o bicho e fazer outro drop 1, porque a lista dele tinha 10 drop 1. Né? 2 recruta, 4 guardiã, 2 bodyguard, que como você falou também tem a opção de proteger, e 2 veteranos. Caio, eu só vou te pedir um segundo que eu tô com o chat aqui aberto da Twitch, e o Uhum. Taiga, que é o Tiagão, ele mandou aqui um boa noite, e falou que não vai poder acompanhar muito, que ele vai ter que sair, só que ele já está pedindo desculpa pela gafe que ele cometeu no G2 do Top 8. Vou falar muito, muito brevemente sobre isso, Thiago. Agora, nessa live, a gente vai mais comentar os decks e passar, assim, mais brevemente
sobre como foram as partidas do Top 8, né? As semifinais, as quartas de final e a final. O vídeo que a gente vai gravar fazendo o comentário, a gente vai gravar depois e postar no YouTube. E lá a gente vai conversar mais, enfim, trocar mais ideia. Erros acontecem, tanto da sua parte quanto do Neto, no caso. E a gente vai deixar mais claro, assim, a nossa ideia no outro vídeo, tá ligado? Fica Aqui a gente vai mais trocar ideia sobre os decks mesmo. Fique tranquilo. A verdade é que o que passou, passou, né? A gente só precisa realmente que todos os players se sintam bem, né, com o que tá vendo e prestem atenção. Fora isso, Exato. não vai fazer disso algo maior do que não. Agora, exatamente. Eu acho que essa é a melhor parte. A gente não vai acrescentar nada que não tem necessidade, isso é verdade. Aí, sobre essa Arachne, Psionic Weaver, na verdade, eu acho ela a melhor adição que o Neto fez a esse deck. Porque na prática, ela né, uma Thalia até melhorada, digo eu. Por quê? Porque você consegue descer ela e um outro drop 1 no turno 2. Entende? Sim, num deck agressivo eu concordo com você que ela é melhor, porque eu tô usando uma também, né, na minha versão, a gente vai chegar lá para falar, e depois que eu me liguei que você podia fazer ela no turno 2, voltando um drop 1, muitas vezes eu optava por fazer isso ao invés de fazer a Thalia ou um Tax Collector, porque era mais board, né, era mais board presence, né? No meu caso do deck é uma estrutura de deck diferente, mas no caso do Neto ele vai fazer isso mais um drop 1, como você falou, voltar de tenente da Thalia, tá todo mundo grandão, ou voltar com a Thalia para ganhar mais tempo, né? Porque ele vai ter uma coisa muito importante, galera, jogando de agro, ver a mão do oponente, cara. Porque aí você vai olhar a mão do oponente, você vai parar de cogitar, né? Tipo assim, porra, será que ele tem um removal? Será que ele tem um bounce? Será que ele tem uma remoção global? Você vai ver, tá ligado? E você vai contar com o draw do próximo turno, que o cara, você não sabe o que vai ser, só que você pode se programar muito melhor, né? Tipo, players como o próprio Caio, são pessoas que quando tem esse tipo de informação da mão, jogam de maneira muito mais consistente, muito mais safe, entendeu? Então, um outro humano que ele não tá usando aqui, que teria um efeito parecido, é o PV, né? Aquele cara que ele é 3-1, quando entra, você olha a mão do cara, só que o PV você só pode escolher uma carta para exilar. E ela vai custar 2 a mais. Então eu concordo com você. Eu acho que a Arachne, e eu incluiria também a Spider-Woman, porque ela tira os blockers, e pô, você imagina isso aqui contra o Abadias, que tava com deck de Affinity, né? Todos os artefatos iam entrar virados, você ia tirar completamente o clock do cara e essa mulher ainda voa, tá ligado? Então assim, muito forte essas cartas de Homem-Aranha pro deck do Humanos, foram ótimas adições de fato para esse arquétipo mais agressivo. Perfeito. Você gostaria de falar sobre quais são as principais diferenças entre o Mono White Humans convencional do Pioneer para o convencional do VV? Porque ele de fato está trazendo isso do Pioneer pro VV, o Neto, né? E ele tem essa característica, ele gosta muito do Pioneer, já jogou bastante Pioneer e agora colocou isso pro VV, né? Eu acho que a principal diferença é não usar paróquia, né? Ele não usa paróquia, o que eu acho curioso. A paróquia talvez fosse uma adição possível aí, mas ele tá mais preocupado em crescer os bichos de uma maneira diferente, ou proteger, ou então... Porque os 4 drop 1s aí, né? Dauntless Bodyguard, ele quer proteger, né? A Guardiã do Céu Interior, ele quer crescer, mas ele não tá preocupado em crescer tanto, ele tá preocupado em dar voar pra ela, usar a vidência, entendeu? Então é outra alternativa, porque às vezes o paróquia ele cresce mais que o necessário, ele tá 10-10, mas ele já não passa, porque se ele tivesse 10-10 não tem trample. Exatamente. E o Recruitment Officer e o Veteran Survivors, eles têm duas características, né? O Recruitment Officer, ele caça, porque é para aqueles jogos grind. Esse Recruitment Officer é ótimo, porque ele caça mais coisa para bater. Forte. Uma máquina. E o Veteran Survivor, que é uma carta puramente Pioneer, tem sua consideração de proteção também, né? Bem diferente. Sim. Eu acho que a principal diferença, eu não sou muito versado na versão do Pioneer em específico, mas acho que a principal diferença que você consegue jogar de Humans no VV é porque, pelo menos na nossa loja, eu acho que isso se reflete na lista do Neto, né? O formato ele tá sempre muito agressivo ou pendando assim, né? Para ser mais vantajoso jogar com decks que ao invés de go big, né? Eles dão go wide, né? Então você tem pessoas fazendo resultados como, por exemplo, o Luiz e o Abadias com decks de go wide, né? Tipo, eles fazem o Convoke, o próprio Affinity, né? Então é mais interessante, ao invés de você ter uma thread muito grande, como você falou do Paróquia, você ter mais threads e espalhadas em setores diferentes, cada uma com uma função, né?
como você falou, é muito bacana ter os drop 1s que tem efeitos diferentes. E até o veterano, se não me engano, ele consegue exilar coisa do cemitério também, né? Então, tipo, você traz uma vertente também de taxação, como você comentou, que nem todo humanos vai ter, né? E eu acho que isso se reflete muito na lista do Neto por causa disso aqui, ó, Brave the Elements, porque ele quer bater o quanto ele puder bater, e quando ele não puder bater mais, ele dá um Brave the Elements e dá imbloqueável pra galera, tá ligado? Então, Outra eu acho que isso se maldição. reflete muito nas decisões da lista que ele fez, tendo já removal no main deck, tem pelo menos uma Declaration Stone, né? E 4 Portable Hole. É, perfeito. E Portable Hole é uma carta que no VV roda muito bem, né? Sim. Outra carta interessantíssima que ele tá usando é esse feitiço aí acima, chamado Declaração Declaration em Pedra, Stone, né? né? Declaration Stone, que muitas vezes o problema do Mono White é não ter um Swarm tão efetivo quanto outros decks, porque ele tem um Swarm um pouco mais lento. Ele procura ali Sim. dar uma desaceleração, mas o Swarm dele, em contrapartida, ele é mais lento. E a Declaration Stone resolve muito o problema dele. Né? Ele tira 3 Goblins do Luiz ali com o Kudota ou com o Glypho Demolition, e ali ele já ganhou o board. Ganhou o board. Ele pode tirar 2 seu barriga também, 2 ornitóptero, no caso contra o Abadias, entendeu? Tipo, Serpentes decks também. que. Exato, né? Imagina se ele faz isso aqui na Cobra, com certeza é muito bom. Exatamente. Eu ia comentar alguma coisa relacionada ao side. Eu acho que como você comentou também, o Neto deu um pouco de azar nas draws dele, mas ele também cometeu a gafe de não fechar o sideboard com 15 cartas. Então, isso com certeza diminuiu um pouco o range dele das partidas, né? Sim, sim. Mas acontece, né? Ele tinha o que é importante aqui, que são as leylines, na minha opinião, a Dumping Sphere, que é uma MVP em todos os decks do VV, e o Rust in Peace contra deck de cemitério, né? E é Exatamente. isso. Colocou dois crescimentos despedaçadores aí para mexer com o Abadias, né? Esperto contra o Affinity. Essa carta é muito boa. Contra o João também, ele podia pegar o João na quarta de final para ele quebrar uma Oblivion Stone, também funcionava, né? Sim, exatamente. Perfeito. É. E é isso, eu acho que com relação ao Neto, fica aí o parabéns, né? 8º lugar, ainda assim, é participação no top 8. Sim. E, enfim, esse deck ele gosta de jogar, já fui com ele algumas vezes. Acho que é uma lista consistente, bem agressiva. E é isso, a gente pode partir para a próxima lista do 7º lugar, pode ser? Sétimo lugar, pessoal. Ninguém mais, ninguém menos do que Brunão. Brunão com deck novo, tá? Ele Mr. pegou deck novo. Brunão. E ele não foi, né? Eu quero que você falasse mais sobre esse deck, mas eu vou já tecer a primeira palavra, o primeiro comentário, que é o seguinte. Brunão, ele é inteligente, ele é um cara muito, muito pra frente dos deck buildings dele. Esse deck, ele na minha concepção, ele foi feito para ser mono-red. Aí ele pensou em uma alternativa Izzet, que é um tanto quanto, na minha concepção, ousada, né? Eu diria que é ousada, porque o deck talvez Bem ousado. perca um pouco de consistência, mas também ganha alternativas, né? Ganha alternativas. Echo in Truth, que é uma carta que sabemos que é muito forte dentro do azul. A gente tem o Breakthrough, que nesse deck é incrível. O Breakthrough pode funcionar muito bem nesse deck, né? E assim, eu queria que você falasse mais sobre ele, porque você fez uma versão mono-red que é muito explosiva. Já me matou em turno 3 como se eu fosse um pão sendo cortado por um padeiro. Eu gostei muito, e principalmente shoutouts pro nome, pra mim, eu quero ver o Oco aqui, eu voltei a ouvir Raimundo por causa do Brunão. Eu concordo que esse deck, na minha concepção também, ele foi criado como um mono-red. E a minha dificuldade em pilotar ele como um mono-red era justamente encontrar os números, porque esse deck tem pouquíssimos terrenos, a versão do Bruno também tem 18 lentes só. Então, o que acontece muito é que você abre com um terreno, né? Então você quer fazer no drop 1, no turno 1, ou o Baby Shark aqui, que pra mim é a carta mais agressiva do deck, ou o Adepto, que é assustadoramente tão forte quanto, porque ele tem Menace, né? Então ele tira realmente completamente o clock dos blockers, né? E a minha versão tá usando a Asmora Anomática Analyst da Kudakar, que tem que falar sempre o nome dela completo, né? Então se você cicla o Street Wraith no turno 1, você consegue fazer a Asmora Anomática Analyst na Kudakar, porque para você castar ela, você tem que descartar uma carta no turno. A versão do Bruno, eu conversei um pouco com ele,
ele focou mais no flying, né, do Hobgoblin e da Skyray aqui, esse peixinho pirata, sendo que eles são drop 2. Isso aqui que eu falei com ele, eu tive uma conversa muito breve com ele antes do top 8, e eu falei assim, cara, eu tive muita dificuldade em curvar 2 terrenos no turno 2 se eu não abrisse com alguma coisa que me desse draw, né? Então, a guard hand desse deck é abrir com o Baby Shark ou com o Mako, quer dizer, com Adepto, né? E aí no turno 2 você quer fazer uma das Draw Spells, então ou Faithless Looting ou Inquisição. No caso dele, ele colocou o Breakthrough justamente no lugar da quarta peça, né? Tá vendo que ele tá usando 3 Inquisição Ardente, 3 Faithless Looting e só 2 Breakthrough. Então, tipo, é como se ele tivesse 4 de cada, sendo que ele tem o acesso à explosão do Breakthrough que compra 4. Eu nunca testei essa versão com o Breakthrough, sendo que todas as vezes que eu fazia Mana Bicho e no turno 2 fazia um Faithless Looting ou uma Inquisição Ardente, foi o que o Caio falou, é muito explosivo, porque se você fizer uma Inquisição, por exemplo, e descartar 3 cartas, você pode meter aqui um Oco de graça ou 2, você pode descartar uma Fênix e já dar ímpeto e voar pro seu Oco e bater 10 às vezes no turno 2, tá ligado? Dá pra fazer. Essa versão do Bruno, eu acho que ela é um pouco mais lenta nesse sentido. Não sei se mais consistente, porque eu realmente não testei o deck. Mas eu acho que ao invés de fazer esse turno 2 de comprar e descartar já um monte, ele primeiro vai querer fazer o Hobgoblin, né, que tem inclusive ímpeto, ou o Skyray. Ou talvez eles funcionem como uma thread mais pro late game, né? Quando você está no turno 3, turno 4, a minha versão, por exemplo, do Mono Red, não tem muito mais como ganhar. Se eu não te matei até o turno 3, turno 4, é muito difícil eu voltar, a não ser que eu compre as Fênix. O meu deck, inclusive, usa só 3. O dele, como tem bastante voar, pode ser que tenha mais recursão no late game. Ele tá usando 4 Fênix, 2 Goblins e 2 Skyray, entendeu? Então, tipo, ele tá usando 5 cartas a mais que voam, né? Mais voltadas pro late game do que eu. Então, realmente é um deck diferente, como o Caio falou. Ele tá usando também o Frantic Search, que eu achei legal. Só que o Frantic Search custa 3. Então, tipo, eu acho muito complicado você conseguir chegar no turno 3 com a terceira land. A não ser que você no turno 2 cicle 2 vezes. Se você chegar, eu acho que o Frantic Search é a melhor adição do azul, porque ele vai comprar 2, descartar 2 e desvirar os terrenos, né? Então ele vai ganhar o tempo de novo. Ele pode, inclusive, fazer outro descarte. Ele pode gastar mais uma mana dando um Lightning X, ou então ele pode terminar fazendo um Breakthrough, né? E aí o turno 3 dele vai ser assim, 10 vezes mais explosivo que o meu turno 2. Ó, a Alabagé entrou aqui, deu um dale, deu um salve. Salve, grande Alabagé, seja bem-vindo à nossa live. Logo, logo a gente chega no seu deck, viu, seu safado? O grande contador Luiziana, também com o nome nomeado de Alabagé. Aí, tomara que você se sinta bem nas nossas análises dos decks aí. E é isso, ele tava curtindo aqui a Dumping Sphere e o Fusion, né? E meteu 4 leyline de cada aqui que eu achei bom. Eu acho a melhor adição dentro do contexto do azul, Hugo, a melhor adição dentro do contexto do azul para esse deck é a Echoing Truths. Eu acho que dá uma possibilidade de versatilidade ao deck que ele geralmente não teria, né, se tivesse só no vermelho. Sim. E eu acho que é a melhor alternativa, né, de colocar no side mesmo, porque ele tira várias coisas interessantes, né, como o Swarm. Com certeza. E algumas coisas que o vermelho por si só não tem tanta facilidade de mexer como encantamento, sabe? Então, o Echoing Truths... principalmente o Hate Grave, né? Se o cara botar um Hate Grave ali, um Rush in Peace, por exemplo, como o Neto tinha, e o Bruno tinha a chance de pegar o Neto na final também, o Echoing Truth resolve, né? Então eu concordo com você. O Echoing Truth, para esse tipo de deck, né, que é um deck de tempo, ele consegue ganhar muito tempo, principalmente em cima daquela ideia que eu falei do turno 3, você fazendo ali o Frantic Search. Você pode voltar de Echoing Truth e, enfim, fazer um Oco, alguma coisa assim. Ó, tem o Dracolin aqui na live comentando deck criminoso. Dracolin é o Brunão? Quem é Dracolin? Se manifeste. Eu achei interessantíssimo. Parabéns pro Bruno por essa ideia, né? Interessante é isso. Você vê, de fato, uma lista que faz sentido, né? E além disso, ela não é uma lista confortável, né? Ela é uma lista ousada e não é uma lista que foi simplesmente... Claro, existe claro, o deck building, né? E existe o jogar, né? Quem gosta de pegar listas totalmente prontas também não julgo, não. Sim. Mas é legal ver você tendo um pouco mais de criatividade, né? Colocando uma carta ou outra e tal, é legal. Que deixa o deck mais com a sua cara, né?
E a gente tá no campeonato que é isso. Esse campeonato ele é muito a cara de quem fez de fato as listas. Né? E o Brunão, historicamente falando, ele faz isso, né? Tipo, ele pega opiniões, né? Ele pergunta para mim, para você, para o Rodrigo, para o Luiz, né? Ele coleta a informação da galera e aí ele usa esse pensamento coletivo para chegar na conclusão dele. Então eu sei que ele, por exemplo, já tem uma lista do Affinity que ele está montando, que ele queria usar o Atog, então tipo, já é uma proposta diferente, por exemplo, do Affinity que a gente tem visto do Abadias, né? Ele montou também aquele Affinity que jogou contra você na outra semana, que usava o All That Glitters, que pegou também muita gente, inclusive você, de calça reada. Então, tipo, esse é uma capacidade, né, uma trait do Bruno que eu acho muito legal. E eu gostaria que ele continuasse mantendo ela, né? Que é, tipo, trazer a cara dele pros decks, né? Tipo, e novamente, como você falou, também não tem nada contra quem pega o deck na internet e netdeck, porque são skills muito diferentes, né? O cara que joga, que é jogador mesmo, ele vai pilotar qualquer deck. Só que eu acho que nós três, eu, você e o Bruno, a gente é meio bias para colocar essas cartinhas que são do nosso coração, né? Tipo, as cartas que a gente gosta. Eu, por exemplo, na minha versão do Red, eu botei a Asmora Nomática Naist na Kudaka, porque eu sabia que eu ia ter que montar um deck com ela se ele fosse um deck de descarte, entendeu? Não necessariamente é a melhor carta para se ter nessa lista, né? Mas eu não vou tirar ela nunca. Se eu tirar ela, eu não tenho mais o mesmo deck, né? Porque o nome do deck é o nome dela. Então, Sim. tá aí. Pra você não faria sentido, né? Esse é o ponto. Pra você não faria sentido. Exato. E é isso. Nenhum. E deixando bem claro, pessoal, que a Inquisição Ardente, que é R$ 25, de fato, é a carta mais absurda do deck. Né? Isso aí, Disparado. assim, ela é cara. Então, assim, é um commitment. Se você colocar 4 dela, é importante. Ótimo. Se fosse R$ 15, seria 4 sempre. Talvez o Bruno tenha colocado 25, porque ele não tinha, enfim, ele queria usar ela de fato e tal, mas... Não cabia mesmo. Não cabia mesmo. Não cabia. Não cabia mesmo. Entendeu? E é justo, E né? também vale ressaltar, Caio, desculpa te interromper, vale ressaltar também que tem mais duas cartas que fazem esse mesmo efeito, só que elas custam 2. Uma chama Goblin Lore e a outra é uma carta muito antiga de Fallen Empires. E todas as duas são mais caras que a Inquisição Ardente. Aqui no Brasil, pelo menos com o nosso VV, é meio que impossível você usar as 8. Então, tipo, 4 Inquisição já cobre R$ 100 do deck, né? As outras custam 28, R$ 29. Lá fora, a galera consegue usar 4 Inquisição e pelo menos 3 Goblin Lore, que é até um pouco mais agressivo, porque ele compra 4 e descarta 4 aleatório. Muito, muito bom. É muito bom. De fato, se a gente tivesse essa oportunidade aqui, esse deck talvez fosse ainda mais forte, né? Ainda mais forte, eu concordo. Pois é isso. Passamos pro sexto lugar? Vamos para o sexto lugar, que é o cara, assim, eu vou sempre ressaltar, ó, valeu o Dracolinho aí que mandou feedback que o áudio tá perfeito, isso é importante pra gente, obrigado. Vou sempre ressaltei pessoalmente, né, vou ressaltar aqui também, deck do nosso João, o Dracolinho é o João, agora que eu vi ali o usuário dele ali. O João foi o nosso player mais consistente durante toda a liga e com certeza é o player mais votado para ser o inimigo número 1, né? Tipo assim, pelo menos no começo, antes do Thiago chegar com Ups aos Spells, ele era muito odiado, assim, a galera, porra, tem que banir o post, tem que banir isso, banir aquilo. E parabéns, porque eu acho que foram 5, né, semanas, e ele ficou, tipo, primeiro e segundo, primeiro e terceiro, e na última semana que ele ficou, sei lá, em terceiro ou em quarto, tá ligado? Então, entrou no top 8 justamente em sexto. Ele entrou em quarto lugar, porque a última semana teve pontuação dobrada. Então, alguns players conseguiram se afastar um pouco dele no top, mas ele estava em primeiro na liga toda, né? E foi meu oponente na quarta de final, formidável. A lista dele segue com muita consistência em cima do que ele quer fazer também. Ele colocou aqui versão 6, né? Cloud Post versão 6. E é o Cloud Post, velho. Não tem muito o que falar, né? Você mexe um pouquinho no deck, mas tem algumas coisas que vai ser sempre do mesmo jeito. Você vai usar sempre 3 devoradores, 4 é muito, de fato. Já vi listas com 2. Um Michael Spawn, porque é restrito no nosso VV brasileiro aqui, senão você usava 18, né? Ó, o Matheus deu uma boa noite aí também. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus. Valeu, galera, pelo comparecimento. Live cheia hoje, massa. 4 Deformadora Criação também, que é absurdo. Esse cara, acho que toda lista tem que ter 4. E a lista do João começa a diferir, mas a gente já tá careca de saber aqui, né? Porque ele opta por usar as emoções pontuais aí, o Spatial Contortion e o Warping Whale. E funcionou muito bem para ele, né? Porque como o nosso arquétipo é bem agressivo, nosso formato, aliás, é bem agressivo na loja,
essas remoções pontuais impediam ele de morrer no turno 3, no turno 4, e ele foi mudando alguns números aí, mas ele finalizou aí com 4 Oblivion Stone no main deck, né? Então 4 é um número muito alto, chances são que ele consiga encontrar ela, porque ele tem a carta mais roubada dos decks incolores, que é o Unseat Steerings, e os draws das pedras, né? Tanto da estrela quanto da esfera. Então as chances são que ele consiga ou fazer a Oblivion Stone e quebrar no mesmo turno, isso no turno 5 talvez, ou no turno 3 mesmo e já ter mana para estourar lá no turno 4, né? Então, tipo, você como adversário do Cloud Post é muito desencorajador, você fica muito desmotivado quando o cara consegue descer uma Oblivion Stone, você não tem letal na volta e você sabe que ele tem mana para estourar na volta, vira aquele mind game, né? Porque se você coloca mais coisa, ele estoura, e se você dá tempo pro cara, meu filho, ó o que vai entrar aqui, ó. Ó o que vai aparecer aqui para te bater aqui, ó. Tá? Exatamente. Entendeu? Ou vai ou racha, né? Ou vai ou vai. Infelizmente, né? Eu acho que felizmente para todo mundo, mas infelizmente para o João, o top 8 ele era cheio de safadezas, né? O que acontece? Esse deck, do jeito que ele é posto, pessoal, ele é uma máquina mortífera contra agro. Contra agro ele é uma máquina. Porque 4 Oblivion Stones e 6 6 Warping Whales, né? E Special Contortions, né? Os 3 e 3, né? Warping Whales e Special Contortions, resolvem tudo que ele quer resolver dentro do contexto do agro. Tudo. Absolutamente tudo. Agora, qual é a dificuldade, né? Quando você está vendo o VV, atualmente você tem dois estilos de deck, né? Que é assim, normalmente, né? A gente tem o combo também, mas não vamos falar sobre o combo porque dentro do contexto de meta a gente tem dois tipos mais claros de deck, que são os agros, né? Só que agros tempo, né? De um contexto mais protetor, baseados nesses humanos que fazem coisas ao entrar, taxa, etc. E agros, a Hyper Agros, né? Que tentam matar você o mais rápido possível e assim, antes de você pensar em jogar, né? Ele sofre um pouco para os agros tempo, né? Esses que taxam. Sofre um pouco. Por quê? Por incrível que pareça, apesar de você ter 35 manas de turno 4 desse deck, ele quer ter um ritmo consistente e ininterrupto. Né? Então, se ele tem uma interrupção, ele sofre bastante. Né? Aí ele tem coisas como a Blast Zone aí para tentar, né, dar um tempo, porque ela dá para ser estourada no turno 3 já, ganhando seu tempo. Enfim, ela tem, né, os próprios removals aí que conseguem fazer de fato muita coisa. Mas se você coloca uma Thalia, esse deck já começa a sofrer. Se você coloca algo mais simples, se você coloca um Meddling Mage, né, pra a Stone, a Oblivion Stone, o cara com certeza vai ficar com medo grande, vai ter que tirar esse Meddling Mage muito rápido. E foi exatamente o que rolou no top 8, diga-se de passagem. Então, eu nem vi, viu, pessoal, no top 8, mas pra você ver, né. Agora a vantagem desse deck é o seguinte, ele ganha life como quem brinca, né? Porque tem Glimmer Post e tem o que eu chamo de... assim, não vou falar de como eu chamo ele, mas assim, eu chamo ele de um cara extremamente pesado que no cast já lhe dá muito life. É o Anderson Silva esse cara aqui. O Anderson Silva. O cara... É o Latrell, entendeu? Ele chega já aloprando totalmente. O cara já tem Hexproof, Monocolor. Não, o Hexproof dele pra mim é completamente quebrado. O Hexproof. Se ele fosse isso aí, sem Hexproof, esse deck ia ser muito mais fraco. Agora, o fato de você fazer um cara no cash ganhar life e você não poder remover, você é obrigado a lidar com o Annihilator 2 dele. É uma inevitabilidade. Você realmente, esse deck eu gosto dele, galera, porque assim, eu gosto de Eldrazi, né? Eu gosto de você estar na mitologia, assim, esses seres que vêm do limbo, né? Literalmente, né? Eles vêm do éter, que é o entre planos, né? E quando você tá jogando contra esse deck, você sente isso, você sente que tem uma inevitabilidade acontecendo, tá ligado? Por exemplo, você toma um TKS aqui no turno 3 ou no turno 4, e o cara ainda tá vivo.
chances são que você não vai ganhar esse jogo mais, né? Eu acho que a cada jogada que ele consegue de fato fazer, cadê o Drazi que entra? Cara, essa carta aqui, Forja Mística, por exemplo, no meu jogo contra ele, gera muita vantagem, cara. Tipo assim, ele pode castar as cartas do topo. Então, assim, é literalmente isso. Você tá jogando, tá controlando o tempo, aí você perde um beat, né? E no caso do deck do João em específico, é exatamente o que o Caio falou. Ele procura não perder o beat, porque ele usa 3 mapas, né? Então ele quer encontrar os terrenos, ele quer ganhar vida quando ele precisa, ele quer ganhar, ele quer fazer mais mana, ele quer achar o Blast Zone, né? E, cara, quando você sente que você perdeu esse beat, ele vai capitalizar e vai papar, entendeu? Porque é isso, é 2 turnos que você dá, é exponencial. Quando você vê o cara tá com 10 manas, aí ele faz um deformador que dá tempo para ele ter outro turno vivo, que vai fazer outro deformador, e é um abraço. Então, um deck muito bem construído, o side dele também bem interessante, eu achei que ele veio muito bem preparado contra Hategrave também, deu umas mexidinhas aqui. Perfeito, perfeito. Agora, parabéns, viu, João, por ter feito um deck consistente. Chegou onde chegou porque realmente foi consistente, você jogou bem com ele. Agora ele tinha uma certa dificuldade contra Hyper Agros, né? E contra, assim, agros normais, ele até... esses agros que eles não eram tão focados em taxação, né? Só que não tinham, de fato, essa característica de Hyper Agro, ele conseguia ir muito bem contra, por causa de Pedra de Oblívio e por causa das Blast Zone, Blast Zone, as outras remoções, enfim. Mas contra Combo e contra Hyper Agro era um pouco mais complicado, né? Você sofria um pouco, eles tiravam de tempo. Sim. Mas é isso, o deck não pode ganhar de tudo, né? Eu lembro que a primeira vez que ele foi na primeira semana contra o Matheus, que estava de humanos, a gente estava ainda entendendo o formato, né? E aí ele falou, pô, essa partida é muito ruim para mim no G1. E ele ganhou. E aí depois eu conversei com ele, ele falou, pô, cara, eu dei muita sorte, porque ele conseguiu fazer a Thalia, mas não veio com tanta pressão depois e tal. Então, tipo, o deck claramente tem as suas fraquezas. Como eu falei, foi o grande candidato para ser o vilão do VV, né? E terminou, na minha opinião, consistente, né? Ele perdeu na primeira partida, mas terminou em sexto, fez participação no top 8 e garantiu o lugar dele na história aí na nossa primeira liga. Parabéns, João. Parabéns, João. E agora estaremos indo para o quinto lugar, né? Quinto lugar, o nosso glorioso, maravilhoso, lindo, fantástico Mr. Awabaje, com seu deck de filha da... né? Com 4 Eidolon no main deck, velho. Tipo, eu acho que qualquer pessoa que registra qualquer 4 Eidolon no main deck merece um abraço e um hambúrguer. Porque ela deve estar com fome e muito triste. Ela deve estar, assim, tão revoltada com a vida dela que ela quer que todo mundo pegue fogo. Ela quer que todo mundo se foda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que você der um hambúrguer pra ele e der um abraço. Eu acho que ele coloca 3 Eidolon. Se você começar a conversar com ele, ele vai perceber que não precisa ser assim, tá ligado? A gente pode ter menos ódio no coração. A gente pode ter 22 burn, cara. Agora, 4 Eidolon. É safadeza pura. E é o seguinte, ele mistura, na verdade, o que era o Legacy. Ele é uma mistura. Porque o que é o burn dentro do contexto dos formatos, né? Ele é exatamente isso tudo o que ele colocou aí. Né? Você tem coisa que o burn do Pioneer usaria, coisa que o burn do Modern já foi, e coisa que o burn do Legacy usaria, entendeu? Então ele é meio que uma amálgama de 3 burns aí. Skill the Cryptics pro burn convencional do Pioneer, você tem Lightning Bolt e Lightning Chain para o burn convencional do Legacy, e enfim, afins. O burn do Modern, ele migrou para ser... também. O Craig jogou no Modern 4, não? Exatamente, né? A carta absurda, né? Muito boa, né? E ele também, ele só não tem a característica do Modern, que migrou eventualmente pro branco, né? Por causa do Lightning Helix, que valia muito a pena. Até porque, e pra vocês terem noção, pessoal, do porquê o Burn migrou para o branco, era o seguinte, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Você tinha tanto Burn, que era Burn contra Burn. Então você pensou, pô, eu vou colocar aqui um Lightning Helix, que eu vou dar Burn, e não vou morrer na volta para um Burn se eu não tiver sorte. Aí acabou que o deck começou a ficar branco e vermelho, porque vieram cartas muito boas, como Boros Charme, vieram cartas muito boas, como Deflecting Palm, que dá pra você dar um Deflecting Palm num raio do cara, o cara perde o tempo dele, entendeu? Você tem acesso a Core Firewalker pós-side, você consegue botar... Teve uma menininha que quando ela saiu, eu não sei se a galera que jogou de Burn aí mais tempo, o Luiz, ele pode me confirmar isso.
mas eu vi ela jogar lá em São Paulo. Que ela é de alguma edição de Cans of Tarkir, acho que é a segunda, que ela é 2 manas, e ela dá lifelink para suas mágicas, e ela é 2/2 lifelink. Então você fazia ela na 2, o cara era obrigado a matar ela, porque se ele não matasse ela, o seu raio ia te dar 3 de life também, tá ligado? Então eu vi listas de Mardu e Boros Burn usando 4 dela no side, às vezes 2 no main deck, para justamente quebrar o Mirror, como o Caio falou. E o Mirror desse deck, ele é tenebroso, porque de fato é uma roleta russa, né? O Mirror desse deck é uma roleta russa. Quem puxa melhor, né? O top deck. Porque, de fato, aí por isso que a galera começou a usar branco. Aí ninguém usa branco aqui, porque eu acho que só é perder tempo, sabe? Apesar de tudo, o Legacy do Value Vintage, ele é muito parecido com o Legacy, ó. O Burn do Value Vintage é muito parecido com o do Legacy. É muito parecido. Sim. Então... Eu acho que a única carta que tá faltando aqui pro Legacy é aquela 2 manas, 4 de dano nos 2 players. É Rift alguma coisa. Sim, eu sei que carta é essa, também esqueci o nome. Eu acho que o Burn Legacy ele usa Vortex Sulfúrico também, né? Que é uma ótima opção. Eu não sei se a carta é cara, mas usa 4 dessa daí que dá 4 de dano nos 2 players. Inclusive tem histórias, enfim, em múltiplos formatos, e inclusive no VV eu já ouvi também história de top 8 report, onde o player se mata e mata o oponente, né? Então os dois morrem ao mesmo tempo, e aí você só vai ter acesso a mais um jogo, tá ligado? Porque vocês dois vão ter perdido, né? E no próximo jogo você tá na play, sacou? Porque você não perdeu e não ganhou. Então, tipo, é tipo um macete que você faz pra, tipo, ter... Digamos que você tá na play no G1, né? E aí você se mata e mata o cara ao mesmo tempo, no G2 você vai estar na play também, tá ligado? Então, tipo... Sim, Flame Rift, o Matheus comentou aqui, Flame Rift. Flame Rift, perfeito. Queria comentar também rapidinho que eu achei o sideboard dele muito bom, preparado contra tudo, né? Uma fusão, Hate Grave aí com a Lanterna e com a Cripta de Tormod, Lua Alpina contra o deckzão Tron ou Cloud Post, 3 Lagarto Antimago aí contra qualquer deck que fosse querer stormar ou pensar em stormar. Ele é muito cruel. Até contra o Affinity, inclusive, se eu não me engano, isso aconteceu no G2 deles, que ele chegou a me perguntar isso. Então, quando uma pessoa faz uma mágica que não é de criatura, ele dá 1 de dano. Aí ela faz outra mágica, ele dá 2, depois dá 3, depois dá 4, tá ligado? Então, tipo, esse lagarto, ele pune muito, né? Você realmente tem que tirar ele, e ele é 1/4, não morre pra raio, né? E o classicão aqui, Smash to Smithereens, também carta fortíssima, tira tudo, né? Tipo, tudo que é artefato, né? E dá aquele clássico 3 de dano na cara do oponente pra ajudar a fechar a conta. Eu achei, na verdade, dizer a você que o diferencial desse deck aí, na verdade, foi o sideboard, sabe? Parabéns aí, Luiz, porque o deck é bom, normal, acho que todos usariam o que ele usou, mas o sideboard foi muito bem feito, né? Exatamente o que era necessário para contingenciar o que a galera, né, iria jogar, certo? Então é basicamente isso. Também achei. Burnzão aí, 5º lugar, e agora vamos para o 4º lugar. Pode fechar essa porta. Isso aí. Aí, bom, fechamos aqui. 4º lugar tá o Mr. Tiagão, que foi nosso primeiro seed, né? E a.k.a. para muitos, o inimigo, the enemy. E é o deck que a gente já comentou um pouco ele aqui nas outras lives. Ele basicamente quer similar, né? Ele vai se auto-similar-se a si mesmo, com 2 cartas que fazem o mesmo efeito, né? O Balustrade Spy e o Undercity Informer. Com 4 manas ele vai ter acesso às 2, porque o Undercity Informer pode sacrificar ele mesmo, né? 3 manas para descer, 1 mana sacrifica ele escolhe um jogador, o jogador vai milar a carta do topo até vir uma land. E ele tá usando de forma muito safada essas cartas aqui, que são MD... Eu esqueci qual é a sigla, MDFC, MDCF, não lembro. Não sei o nome. São double-sided cards, né? Isso. E aí são as cartas que do outro lado elas são um terreno, mas para listagem de deck, para contagem de deck, MDFC aqui, ó, o João ajudou. Valeu, galera. Para listagem das cartas, a carta frontal é a que conta. Então ele tá usando as cartas, porque tem cartas dessas de MDFC que o terreno é a parte frontal e a parte traseira da carta é uma mágica, né? Nesse caso aqui não, a parte frontal são criaturas, né? A parte e a parte frontal traseira sempre vai ser a setinha, né? Isso. A setinha para cima. E aí a parte de trás são os terrenos,
Ele também tem algumas mágicas aqui que são terrenos também. Então ele tem 4, 8, 12, 16 terrenos no main deck, que ele de fato desce para gerar mana. Ó, Tiagão, estamos falando do seu deck agora, ele mandou um voltei aqui. Ele vai ter 16 terrenos que vão, se eu não me engano, 4 entram virados. Quer dizer, ele tem 4 que entram em pé. Acho que esse aqui entra em pé. Vamos dar uma olhada aqui. Que ele tem 4 que ele toma 3 de dano para o terreno entrar em pé, tá ligado? Sim. Mas a questão é a seguinte: independente do terreno entrar em pé ou não, ele vai fazer a safadeza do Dark Ritual e vai fazer no turno 2 aí, se ele precisar, o Balustrade Spy. Ele vai milar o deck dele todo, aí você fala, pô, mas como é que ele ganha se ele vai milar o deck dele todo? Milando o deck dele todo, ele vai milar 4 Narcomoebas, que tem esse efeito, né? Quando ela vai direto do deck pro Grave, você bota ela em campo, né? Ele botou aqui, ó, 16 terrenos, 4 elfos, 4 Dark Ritual e 4 Wild Cantor para mana preta. Esse Wild Cantor aqui também ele pode fazer com a mana verde que ele escolheu botar e pode sacrificar ele para virar a mana preta pro Dark Ritual. Então, dessa forma ele pode equipar mãos mesmo com os terrenos verdes ou mãos com o espírito guia dos elfos também e gerar mana preta pro Dark Ritual. Mas tava terminando de explicar sobre a Narcomoeba. Quando ela vai direto do deck pro Grave, ela vai pro campo, né? E aí, com ela em campo, ele vai ter pelo menos 3 Narcomoebas, né? Se ele sacrificou aqui o Underform, o City Underform, ele precisa ter pelo menos 3 Narcomoebas no deck, ele não pode ter comprado nenhuma. Se ele só descer o Balustrade Spy, ele vai ter o Balustrade Spy e mais as Narcomoebas. E ele tem que ter 3 criaturas em campo, para ele poder sacrificar as 3 como custo adicional do Dread Return, que vai estar no cemitério dele. O Dread Return volta uma criatura de cemitério direto pro campo. Então ele tem 2 opções. Ou ele volta o Left Giant, que quando entra em campo vai dar dano no oponente igual ao número de criaturas que ele tem no cemitério. Isso vai variar aí 30, 25, 28 cartas. Ele me matou no G1 dando acho que 28 ou 30 de dano, reanimando justamente o Left Giant. Agora vamos... E a outra opção... Pode continuar. A outra opção que é um pouco mais complexa, mais convoluta, mas funciona tão bem quanto, é reanimando o Angel of the Glory Rise. Esse anjo, quando ele entra em campo, ele exila todos os zumbis e volta todas as criaturas que são humanas do Grave para o campo. Aí ele vai ter, pelo menos, 2 que são relevantes, né? Ele tem outras, né? Mas ele tem a Azami, pelo menos, tem um efeito que você vira o humano para comprar um card, que são relevantes, né? E ele tem outras, né? O laboratório, o maníaco laboratório, que quando ele compra uma carta, se ele não tiver deck, tá dando ele ganha um eco aqui. O maníaco laboratório, que quando ele compra uma carta, se ele não tiver deck, tá dando ele ganha um eco aqui. O maníaco laboratório. Só um segundo. Eu não mexi em nada, mas começou um eco. Pronto. Pronto, perfeito. Foi. Pronto, deu certo? Deu certo. Beleza, galera, mas acho que deu pra entender, né? Ele faz a Azami e o Laboratório Maniac, e inclusive é muito resiliente esse combo, porque ele só vira um mago, né? Pra poder comprar uma carta. Então, se você tiver alguma kill spell em resposta, ele pode virar a própria Azami ou o próprio Laboratório Maniac pra comprar outra carta em resposta. Como ele não vai ter deck, ele ganha o jogo dessa forma. Ele colocou aqui que as cartas que dão 3 de dano é a Treinadora Papão e Batalha da Ponte. Dão 3 de dano e entra em pé. Então ele tem uma que gera mana verde, que dá 3 de dano nele, que pode entrar no turno 1, e uma que gera mana preta, que dá 3 de dano nele e entra no turno 1. Esse deck é extremamente explosivo. Ele me matou aí no meu turno 1, né, no turno 2 dele, no nosso top 8. E acho que os jogos contra o Neto não foram diferentes, né? E ele consegue... Tem muita resiliência para combar com muita... Ele me ligou a 4, inclusive, no nosso jogo. Ele tem muita resiliência para combar de muitas formas diferentes aí no primeiro jogo, no G1, né? Eu vou deixar bem claro, pessoal. É bom a gente ter a noção de como jogar contra esse deck, tá? Eu vou explicar para vocês agora. Um segundinho. Pode colocar no grid aí, Hugo? Bota sim. Porque é importante, né? Eu acho que o teu educativo de como você jogar contra decks são complexos. O deck é complexo. Sendo complexo assim, muita gente quando enfrenta talvez fique desestimulado, porque vai ter que estudar o deck para entender como joga, né? Esse deck aí é um deck complexo por quê? Porque ele tem muitas altas. Por incrível que pareça, ele tem muitas altas. Para um deck que não tem land e é supostamente lento porque elas entram viradas quando entram. Virado. É o seguinte, se você for ver as linhas de ganho, né, do deck, ele tem 3 linhas. Né? A primeira linha é com o Loft of Giant. Né? Com o Loft of Giant, ele ganha, né, literalmente
entrando, porque vai ter muita criatura no grave, e com essas criaturas ele vai dar mais dano que você tem de life. Então, uma alternativa, pessoal, é você, quando o Lord of the Giant entrar, ou prevenir esse dano de alguma forma, né? Ou redirecioná-lo, né? O que você pode fazer é algum tipo de fog, né, um pouquinho melhor, ou então você fazer um Deflecting Palm, né, que consegue fazer com que ele não ganhe, né, de você, porque ele morre, né, na verdade. Há todas as cartas que fazem com que você, né, mexa com o Grave, Ravenous Trap, o baú, né, enfim, consegue efetivamente dar um disrupt nesse deck. O grande problema é que são permanentes, e às vezes as permanentes elas ficam lá e são destruídas. E ele tem essas alternativas do deck, né? Então, se você colocando as permanentes lá, pelo menos você tira um pouco do tempo do deck. Se você tiver com Hyper Agro aí, você vai conseguir bater nele um pouquinho mais, mas você vai ter perdido tempo também só por ter colocado elas. O que ocorre? Quando você está de control, você não consegue parar o combo depois que ele foi iniciado, tá? A não ser que você... Porque é o seguinte, o que ocorre? Se você não anula o Balustrade Spy, tô falando que o control é a alternativa é anular, porque não dá pra voltar ele pra mão, não vai fazer nada, enfim. Se você não anula o Balustrade Spy, você não consegue anular o que está por vir. Por quê? Vai vir 4 Anarcomoeba, ele vai sacrificar 3. Aí você... Por quê? Porque ele vai sacrificar 3 para jogar o Dread Return. Se você anular o Dread Return, o que vai acontecer é que vão entrar 3 zumbis, né? Vão entrar 3 zumbis por causa da Bridge from Below. E ele tem 2 Dread Returns. Então, se um deles não tiver na mão dele, que seria muito azar, ele ter os 2 no grave, ele vai simplesmente sacrificar os 3 zumbis que vão entrar, né? Porque vão entrar 3 zumbis, e logo assim ele vai dar outro Dread Return e vai ganhar o jogo, da mesma forma, né? Esse Dread Return ele tem 2 alternativas, ou o gigante ou o anjo. Se você tem o anjo gigante, enfim, o que tem como você fazer é você estando com uma lanterna, né? Se ele não tiver destruído a lanterna, tirar exatamente o que o Dread Return dá alvo. Aí você consegue, né, supostamente ganhar. Mas a gente tá falando de um control puro ali, que geralmente tende a anular. É muito complexo, né? Muito complexo você conseguir, né? É muito complexo. O que eu faria efetivamente seria... É muito complexo. O que eu faria efetivamente seria colocar uma Deep Sphere e rezar para que ele não atire. Mas é um deck muito fechado, né? Muito bom. O cara é incrível, o Thiago fez muito bem esse deck. E tem Cabal Therapy, né? Tem Inquisition, Coagir para fazer com que você não tenha essas respostas que eu acabei de falar. Mas é um deck super consistente, na minha concepção, para ele. Né? Dentro da possibilidade de consistência. Aqui, pegar um caminhozinho aqui só para finalizar o que você falou, que você está coberto de razão. E esse que é o problema, né? É a consistência dele, porque a lista dele, inclusive, não tem 2 Cabal Therapy por causa do valor, né? O Cabal Therapy é uma carta de R$20, mas com a Bridge, a gente tava mais cedo, galera, acho que foi na terça-feira que teve mata-mata, eu tava jogando de Mono Blue, Cloud Post, e aí eu botei uma Oblivion Stone na mesa, ou acho que ele olhou a minha mão e deixou a Oblivion Stone lá. E aí o cara ficou assim, pô, cara, mas por que você não interagiu com a Oblivion Stone? E aí tanto eu quanto o Thiago a gente ficou, não, a Oblivion Stone não faz nada. Aí o cara falou, não, pô, mas se você estourar as Narcomoebas, elas entram em ordem, né? São triggers, né? Então, vai entrar a primeira, vai triggar a segunda, vai entrar a segunda, vai entrar a terceira, né? Uhum. Se você responde o trigger da última Narcomoeba e explode o campo do cara, ele não tem mais como combar. Só que aí o Thiago falou, não, tem como sim, por causa da Bridge. Porque aí foi o que o cara falou. Quando um non-token morre, você coloca um zumbi. Então, tipo, é muita resiliência contra uma possível resposta aleatória. É por isso que esse deck, a win rate dele no G1 é absurda. Eu diria que pode chegar perto de 90%. Eu acho que ele realmente só perde o G1 se ele muligar errado, ou se o cara no G1 tiver um disrupt contra Grave. Eu acho que anular não resolve, descartar não resolve. Eu reitero, né, que ele muligou a 4 no top 8 contra mim, na play. Ele fez mana vai, eu fiz mana bicho e morri na volta. Muligado a 4, galera. Então, tipo assim, o G1 é dele. Agora, pós-side, o jogo vai ficar muito mais favorável, né? E é por isso que entra o side dele, né? Além de aumentar a quantidade de descartes, ele vai interagir mais com as cartas que o Caio falou, que são permanentes, né? Artefatos, encantamentos. Inclusive, eu vou parabenizar o Thiagão. Eu não conhecia essa carta aqui, o Wear Down.
absurda, galera. Você dá uma carta pro seu oponente e pode destruir 2 artefatos ou encantamentos. Então eu, por exemplo, eu tinha a Leyline preta e a lanterna. Aí imagina se eu vou lá todo gostosão, abro o jogo com a Leyline, faço a lanterna na 1 e passo. Aí na 2 o cara dá um air down. O que eu faço, velho? Além de chorar e apertar a mão dele, tá ligado? Então, Uma coisa muito comum é você ver o cara subindo 4 leylines pretas e simplesmente não vai dar em nada porque o cara vai ter um wear down e vai destruir as duas que vão entrar efetivamente. exato. Eles já têm 2 leylines Exatamente. pretas e o cara destrói as duas. E é uma tristeza, né? Você sobe leyline justamente Sim. para para impedir Pra não combos ter que rápidos. lidar, né? Você Tem que lidar. sabe Leyline para não ter que lidar com essas escolhas, né? Agora, última observação mesmo para a gente partir pro próximo, não sei se o cara vai querer acrescentar alguma coisa, é que esse deck, galera, ele é assustadoramente complexo de se jogar com. Pode parecer fácil como, porque no G1 realmente ele é fácil. Agora, a arte de sidear esse deck é uma coisa assustadora. Assim, o Thiago ele compartilhou comigo as anotações que ele fez. E assim, você vê que o deck ele é tão fechado e ele é tão perfeito nesse sentido do G1 que você não tem muito espaço para manobra, tá ligado? Tipo assim, digamos que você está jogando contra um deck que vai usar armadilha, né? A armadilha dá alvo no jogador, tá ligado? O Taga comentou aqui, ó, que no formato, infelizmente, o deck cai com o side dos oponentes. Como tem que ser, Thiago? Qualquer deck que é cêntrico em cima de cemitério, Dredge, historicamente falando, se eles não têm hate, se o oponente não tem hate, você ganha. Mas se o oponente tem hate e tem sideboard, você tem que perder. Porque senão o Magic ia ser só isso. Porque se você pode usar o seu cemitério como recurso, é muito mais forte, muito mais rápido o acesso ao seu cemitério do que você ficar comprando as cartas, né? Então, como eu estava dizendo, você quer subir 4 leyline branca aqui para você não tomar uma armadilha. O que caralhos você tira do deck para meter 4 leyline? Me É, fala aí. assim, é algo complexo, né? Assim, talvez Tá você entendendo? possa minorar aí a consistência dele tirando um Coagir, um Inquisition, você tirando um Ritual Sombrio, mas você não vai tirar o que é o core do deck, né? Não vai tirar. Então, Sim. Não, a Ritual Sombrio eu também acho que nem dá para tirar, mas os descartes eles se tornam essenciais pós-side justamente para tirar as cartas que não são as leylines, né? Tipo assim, você vai começar o G1 já para trás, mas uma Inquisição pode tirar a Thalia, um Durez pode tirar uma lanterna que o cara não quis fazer na 1 por algum motivo, entendeu? Então, tipo, é muito complicado de sidear. Ele compartilhou comigo, por exemplo, tem partidas que ele tira 4 Street Wraith, cara. Tá ligado? Então, tipo, a Street Wraith é um draw a mais e, tipo, ela ainda pode te ajudar a combar com o maníaco, mas tem partida que o cara tem que tirar 4 Street Wraith, ou seja, ele tem que tirar parte do combo para conseguir ter side contra o side do oponente. Então, uma coisa que eu já falei muitas vezes, palmas pro Thiago por ter escolhido montar o deck, por ter feito uma lista boa e por ter estudado como sidear corretamente, como se portar contra o side do oponente. Ele compartilhou comigo depois que ele estudou, passou um tempo estudando o sideboard do meu deck, porque as listas elas foram públicas, né? Então depois que ele viu as armas que eu tinha no meu sideboard, ele criou todo um plano ali para como ele ia sidear no G2 e no G3 caso ele me enfrentasse no top 4. Então eu acho que esse tipo de postura é muito massa, cara, porque é uma postura que já vem de um Magic mais competitivo, entendeu? E pra galera que tá começando a competir mais agora, talvez isso seja estranho, soe estranho. Pô, eu vou estudar a lista do meu oponente. Porra, eu acho isso foda pra caralho, assim, eu bato palma pra caralho, porque eu montei o meu sideboard todinho pensando nos meus oponentes no top 8. Eu sabia quem eu ia enfrentar, eu tinha uma ideia de quais decks eles iam usar, eu não sabia com exatidão quais decks seriam, mas o meu sideboard foi escolhido a dedo para eu ter jogo contra todas as pessoas, entendeu? Então, tipo, o sideboard dele é a mesma coisa, e eu só queria acrescentar isso, desculpa que eu me prolonguei, que é muito mais difícil sidear corretamente, colocar e tirar as cartas corretamente do que as pessoas dão crédito. Eu acho que as pessoas ficam muito frustradas porque perdem com o deck e acham que ele é fácil de pilotar e ponto, entendeu? perfeito, perfeito. Não, foram ótimos os comentários. Acho que é bem isso mesmo. Parabéns, Thiago. O quarto lugar merecido. Merecido que fala. Claramente foi merecido, enfim. Poderia ter ganhado, poderia ter perdido, sim, né? Mas foi um quarto lugar consistente, sabe? É, Sim. parabéns aí. E agora vamos para o terceiro lugar, né? Vamos para ir para o pódio. O pódio agora. Sim, vamos lá. Só pegando aqui que o pessoal comentou na live aqui, o Matheus ele confirmou o que a gente falou, né? Que é um deck de G1 e tenta levar o outro game que ele tá na play, né? Então o ideal é ele sempre começar. E o Thiago comentou que, pô, teve uma partida maneira contra mim no G2 e no G3, eu concordo, foram partidas muito boas.
Obrigado, Tiagão, por ter sido um oponente tão. Todos os oponentes foram ótimos, na minha opinião. O que eu tava tendo mais medo, spoiler, era o João. Então, quando eu passei do João, eu dei uma relaxada. Na realidade, esse cara aqui era o cara que eu não queria enfrentar na final de jeito nenhum. Mister Abdulus com o Afinitão. Abdias ele vem com um Affinity pesado, né? Literalmente. Porque o que ele precisa aí, na verdade, inclusive eu achei muito interessante ele ter aplicado o Frogmite, porque na verdade o Frogmite aí nesse deck dele é uma escada, né? É uma escada. Ele quer o Frogmite justamente para colocar os Senhores Barriga e suas versões do Senhores multiverso. Barriga. Suas versões do multiverso. Então, No plural, né? Oi, Senhores Barriga. exatamente. A gente tem o Senhor Barriga normal, Miriam Force, Clássico. o Senhor Barriga animal, que é o companheiro do visitante. E tem o Senhor Barriga puto em uma cidade pós-apocalíptica, que é o Impositor Sapomi. E dentro desse contexto, o Abadias ele queria colocar essas cartas porque elas fariam com que o Beings Affinity funcionasse. E ele usou o Frogmite, na verdade, como escada, né? Escada para que eles entrassem mais rápido e fizessem um body state. Inclusive ele ganha de duas formas, pessoal. Ou ele ganha no Swarm de Senhores Barriga, que é um negócio interessante, ou ele ganha no chapeamento craniano batendo com Ornitóptero, ou com Frogmite mesmo, ou então com Genji Bruto. E esse deck ele tem essas duas vertentes, de ou ganhar, né, no long run, né, ou ganhar muito rápido. No long run, porque ele tem um swarm forte, um swarm de 4/4 não é um swarm fraco, né, um swarm muito forte. Ou então, 3 hits com Ornitóptero, acabou. O que é assustador desse deck, dessa versão, justamente é a recursão, né, cara? Tipo, você acha que você tá com o jogo ganho, e assim, eu, por experiência própria, sempre que eu tô jogando contra o Affinity e o cara faz o chapeamento, eu assumo que eu tô morto no turno seguinte ou no outro. Pra mim é condição de estratégia de jogo, tá ligado? Tipo, o cara faz o chapeamento e eu penso, ou eu morri no próximo turno, ou no turno subsequente, né? E eu já vi o Abadias chegar a essa mesma conclusão, assim, ele tava com um seu barriga na mão, no campo, contra o Neto, que isso foi na semana anterior, no corte pro top 8, e 2 chapeamentos. Aí o seu barriga era 4, ele tinha 8 artefatos. Então, 8 vezes 8, quer dizer, 8 vezes 2, 16, 16 mais 4, 20, tá ligado? Tipo, foi ridículo, tá ligado? Tipo, ele fez a conta assim e falou, eu tenho 8 artefatos, eu vou equipar aqui os 2 chapeamentos e vou bater 20. Tá ligado? Então Olha só o que esse deck me fez fazer. Eu tava jogando de Mono Blue Cobras pra fazer a classificação do Cid, né? Ele me fez, pra eu não morrer, né? Voltar um Ornitóptero e um Batracoide 2 vezes pra mão dele. Porque eu iria morrer para um Ornitóptero ou um Batracoide. Você tem noção? Ele, tipo assim, ele voltava e colocava de novo. E eu ficava assim, pasmo, porque, amigo, não são cartas que você, em tese, gostaria de ter que voltar, né? Mas ele faz com que o tempo dele seja o tempo dele, né? Então ele faz com que você não administre o seu ritmo. Ele que administra. Então parabéns, Abadias. Ele é o beatdown. Um deck muito consistente, né? Muito fechado. E o sideboard dele reflete isso também. Ele colocou... Isso é uma estratégia muito clássica, galera, em formato mais antigo, né? 3 cópias da melhor carta do efeito que você quer. Então, qual é a melhor carta que destrói encantamento? Nature's Claim. Qual é a melhor carta para parar combo? Dumping Sphere. Qual é a melhor carta para tirar Swarm? Whip Flare. Qual é a carta mais versátil para mexer em cemitério? Soul Guide Lantern. Qual é a carta que para combo de cemitério? Ravenous Trap. Ele botou 3 de cada e foi pro abraço. E pessoal, deixa uma coisa bem clara para vocês. Ai, mas Esfera Amortecedora não é ruim pro deck dele? Não, por quê? Porque sempre quando ele for castar um artefato, esse artefato vai dar afinidade ao artefato mais 1, ou seja, a esfera não pega nele. Ele pode jogar 10 artefatos. É basicamente imune à esfera. Ele pode jogar 10 artefatos, então a esfera nunca vai pegar nele, porque apesar de custar 10 a mais, vai custar 10 a menos, porque vai ter 10 artefatos a mais. Então a esfera pra ele é tipo nada, né? Num turno onde ele vai combar com Up the Beanstalks, ele vai combar e vai fazer 4 seu barriga e não vai fazer diferença nenhuma, infelizmente. Exatamente. Então parabéns, Abadias, por você ter a indecência de fazer esse deck. Abdulus, inclusive, ficou em terceiro, galera, porque a gente fez, depois do corte pro top 8, o Luiz,
ele foi bonzinho e cedeu uma deck box pra gente colocar na premiação de terceiro lugar. Então ele e o Thiago batalharam aí pela deck box e o Abdullah ganhou, né? Então ele ganhou do deck do combo aqui, duplos aos spells, até onde eu sei, pelo que o Thiago e ele me falaram, ele comprou o side, né? Ele comprou lá o que tinha que comprar para poder ganhar e ganhou. Então, tipo, top 4 mérito, top 3 aí, mérito total. Porque o deck é muito agressivo, como o Caio falou, ele estabelece o beatdown, mas se o deck de combo no turno 2, você morre, né? Então, tipo, ele tinha 6 cartinhas de side aí, parece que comprou as 6 e comprou as cartas e fez as cartas, né? Então, muito parabéns aí para o Abadias por ter colocado as cartas no side, enfim, ter ligado atrás ou não, ter jogado e conseguiu perder a classificatória para a final para o Rafael, mas garantiu o terceiro lugar aí. Parabéns, Abadias. Agora vamos para o segundo lugar, a prata, né? A prata, que é ninguém mais ninguém menos do que o Prata da maníaco casa. do Mono Black, Rafael Diniz. Quem pensou que esse formato não era de Planeswalker estava redondamente enganado ao olhar essa lista. Redondamente. Mas assim, claramente, pessoal, essa lista ela é baseada totalmente nos sonhos nefastos do Rafael, porque é muito commitment e ele com certeza conseguiu fazer algo que na minha concepção seria quase impossível, que é fazer com que Planeswalker seja algo que dê medo nesse formato, porque geralmente o que ocorre é que ao colocar um Planeswalker você está perdendo no tempo ali, você está perdendo demais no tempo. Só que é um way track, né? Então o que ele faz? Ele quer que você não tenha cartas na mão para responder os Planeswalkers que ele tem e de repente os Planeswalkers estão dando medo, né? Você coloca 2 Planeswalkers ali, 2 Lilianas diferentes, você basicamente perdeu o jogo, né? E além disso você tem essa prensa o Ecúlio, que é pesadíssima, né? Ela destrói o cara em poucos turnos, tá, pessoal? Tira muito dano, 3 de dano em 3 turnos é 9 de dano e ele já vai tirar outros danos por outras alternativas aí. Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo, Rafael. Você jogou muito bem. A lista dele, inclusive, Caio, é um 11 hack, né? Porque ele tem 4 Chicken Affliction, que na minha opinião é a mais forte, né? Se o jogador tiver uma carta, ele já toma 3 de dano. Sim. O Rack, tá numa língua estranha, que eu acho que é italiano, ele daria 2 de dano nessa situação, né? Aí ele tá usando ainda um Bandit's Talent, que quando entra eu descarto 2, a não ser que descarte uma non-land, ele paga mais uma mana e ela vira um Ecúlio, basicamente, né? E tem o Davriel também, o Davriel faz a mesma coisa. No começo do upkeep, se o jogador tiver uma ou menos, dá 2 de dano. Então ele tá usando 10 cartas mais o Bandit's Talent. Então 11 cartas no main deck. Inclusive ele levou o G2 contra mim assim, porque ele tava, se não me engano, com 2 Shrieking Affliction, que é 6 de dano, e eu tava com 3 cartas na mão. Só que ele conseguiu comprar um descarte, me fez cair para uma carta na mão, então na minha equipe eu tomei 6 de dano e morri. E, pô, recursão absurda, né? Com descarte, cartinha absurda aqui, Smallpox, mata bicho, mata land, mata cachorro, mata gato, mata a porra toda, tá ligado? Não, esse aí é um deck claramente de psicopata. Me desculpe, Rafael, mas assim, parabéns, viu? Parabéns por você ter conseguido criar esse deck de psicopata. Que ele aposta na desgraça alheia, realmente fazendo com que a desgraça chegue mais rápido. Esse Davriel aí foi uma ótima adição. Eu acho que você é um psicopata por ter colocado não uma, mas 2 Lilianas do Véu, cujo preço é mais da metade mais da metade do meta, né? Mais da metade do meta, que é R$200, ou seja, R$55. R$111 com 2 Lilianas. Eu acho que na verdade o que deve ter passado pela cabeça do Rafael, né? Rafael é um jogador interessante. Eu gosto muito de ver como ele pensa. Ele pensou, pô, o deck já tá fechado com 90 conto. Então vou colocar um de 112 aqui, 2 Lilianas, ponto, acabou. Vou dar uma aloprada aqui, tá ligado? Exatamente. E deu certo. Parabéns, né? Deck sem Sim. criaturas, só safadeza. Só safadeza. Quebrar E o o jogo. sideboard dele também muito bem preparado, né? Ele veio com 2 Break the Ice pra pegar o João aí, ó. Com a sobrecarga, que eu imagino que ele nunca vai fazer com a sobrecarga, né? Ele não vai ter mana pra fazer isso. E esse deck dele é o pesadelo do deck do Thiago. Porque eu também acho que ele ia passar o carro no Thiago. Eu comentei isso com o Thiago, porque ele ia descartar as paradas importantes, quebrar os poucos terrenos que o Thiago tem com o Pox, né? E Sim. ia botar um clock na mesa e o Thiago ia ter. Eu não sei como é que o Thiago ia conseguir combater também, não.
Agora é engraçado que ele ganhou contra o Bruno, né? Ele ganhou contra o Bruno de maneira muito rápida. Então, o deck do Bruno é um deck de descarte. E a verdade é que o Bruno tá na vantagem. Em tese, né? Em tese tá na vantagem. Mas Sim. deu certo pro Rafael, ele se desempenhou melhor. E é isso, né? Parabéns aí, Rafael, por você ter se desempenhado melhor. Agora vamos para o... Com certeza. Assim, desculpa, pode falar, pode comentar. Não, eu tava só dando um com certeza mesmo, que eu concordo com tudo que você falou. Ele ter adicionado 5 planinautas, ele ter colocado side contra decks específicos, né? Ter ido atrás da Win Condition, porque esse deck ele na realidade variou bastante, né? Ele jogou de Mono Black Devotion no começo, depois ele jogou de Mono Black Agro e terminou com um H-Hack. Então, ele também foi tentando encontrar qual que era o caminho dele que ele queria fazer na liga, encontrou, chegou na final, ganhou aí no caso do Bruno e do Abadias, né? E foi pra final comigo. Não, parabéns mesmo, parabéns pela lista. Agora vamos para a lista mais odiada deste primeiro lugar aí, né? É a lista de Vossa Senhoria. O mal venceu. O mal venceu, infelizmente, né? Tomara que a gente, né, na próxima liga tenha o bem vencendo. Mas, pessoal, é o seguinte, nós temos aí um Humans 5 Colors, né, basicamente. Na verdade não é 5 Colors, né? É 5 Colors sim, é 5 Colors. 5 Colors, que faz de tudo, né? Ele lava, passa, enfim, ele dirige, ele faz comida, ele faz tudo aí. Na verdade... Olha o choque! Bucha! Nós tivemos aí um deck que ele foi feito para dar disrupt enquanto bate, né? E o Hugo ele se utilizou de lands, né? Acho que você pode mostrar que isso aí, como esse deck funciona, porque é difícil a gente fazer um deck de 3 cores, imagina de 5, né? Porque era um deck de humanos e usava Secluded Courtyard, né? Que é o pátio, né? E o Unclaimed Territory, né? Que é o território não reclamado, enfim, eu esqueci a tradução dele. Não reivindicado, eu acho. Isso, não reivindicado, que fazem com que os humanos eles entrem com qualquer mana, né? Qualquer mana que eles tenham. E ainda o Secluded Courtyard ainda ativa as habilidades dos humanos, né? Ou seja, sim, ele consegue pagar a mana pra... Tem poucas habilidades pagáveis, né? Mas se eu precisasse, ele tinha também. E assim, Hugo, eu queria que você começasse, né, a nos explicar qual foi a ideia desse deck. Como você achou que ele seria páreo para as abominações que vimos, né, desde do 8º lugar. Porque entender essa sua mente é basicamente entender como Einstein, né, que o início de carreira era doido, né, era considerado um doido, e pelo sucesso que teve foi considerado um gênio. Né? Eu acho que agora podemos ouvir efetivamente como você planejou isso aí. Porque o Mana Boy que ele tinha era um Mana Boy verde, um deck predominantemente branco, né? E as cartas que ele tinha aí, Meddling Mage, Pirata de Aeroveleiro, parecem muito Thalia, parecem muito cartas de control / tempo, só que de fato esse deck ele tinha uma resiliência que não era só control e tempo, não, você não entendeu o que ele era, porque ele era meio que ele funcionava como agro porque tinha Tenente de Thalia, ele funcionava como Stax porque tinha Thalia, tinha o Meddling Mage ali para dar um control, tinha o Catar Comando como main deck para tirar encantamento e artefato. Então o deck fazia tudo, passava, né, lavava. Agora diga aí o que você acha. O João falou que a diferença é que eu continuo doido, e eu vou morrer doido, se Deus quiser. Cara, tentando ser breve, porque eu tenho a tendência a me prolongar, vou tentar não me prolongar dessa vez. Quem jogou comigo no começo do VV, que acho que foi o Thiago, o Matheus, você também, viu a primeira lista de Texas que eu fiz. Ela chamava Eldrazi and Texas. E a base do deck era fazer a Thalia, né? E fazer o TKS na 4. Na minha concepção, isso ia ser o suficiente. O Luiz também chegou a jogar uma vez comigo, ele estava de Boros Convoke. E eu já usava o Tax Collector também e usava o Charming Prince, que eu sempre achei que era uma carta que tinha muito potencial no formato. E aí, eu tinha o mesmo suíte dos terrenos de Disrupt, que é, para mim, o core do deck, né? O Volatile Fault e o Ghost Quarter. Depois de um tempo, eu tomei muita porrada com esse deck, desisti dele, não consegui achar a lista. Eu encontrei uma lista de 5 Colors, que usa essa carta aqui, a Pira dos Heróis. E eu peguei esse deck e testei.
Quando eu testei esse deck, eu entendi o que eu queria fazer com a minha lista de humanos, porque esse deck, na realidade, ele é o acúmulo de uma estratégia que eu gosto muito, que é a Toolbox. Eu joguei muitos anos de Toolbox no T2, quando o deck do Izan era viável, e cheguei a jogar no Modern um tempo com o Birthing Pod antes dele ser banido. A Pira é uma versão mais fraca do Birthing Pod, muito mais fraca. Ela exige que você tenha um deck tribal, porque você só pode pegar cartas do mesmo tipo da que você sacrificou, e ela só pode ser feita como feitiço, né? Então, pô, ela é muito mais fraca. Só que qual que é o bigode do deck? Vou te contar agora, cara. O bigode do deck é esse cara aqui, ó. Avacyn's Pilgrim. Por quê? Esse cara, ele me possibilita fazer um drop 1, né, que não vai ser agressivo, vai me ajudar na curva. Só que no drop 2, no turno 2, eu consigo fazer um drop 2 que vai de alguma forma atrapalhar a vida do meu oponente. E a gente tem vários. A gente tem o Pirata, que eu posso olhar a mão do cara e dar um Durez. Eu posso fazer um Tax Collector, que muitas vezes vai impedir o meu oponente de me bater, porque além dele taxar a criatura também, que ele taxa todas as mágicas, ele pode dar detém. Então, se eu tiver já para trás, no turno 2, olhando um Goblin Guide, alguma coisa que eu não quero ter que lidar, eu posso descer ele e dar um detém. E o cara não pode bloquear e não pode bater até meu próximo turno. Especificamente no top 8, eu subi a Lavínia, que estava no side, por razões óbvias, ela acabava com o deck do Thiago e atrapalhava um pouco o João. Catar Comando, Thalia, Madeline Mage, ou seja, meu drop 2 ele era muito bom. Então, para que eu quero fazer um drop 1? Que vai me gerar mana. Porque aí no turno 2, galera, eu faço isso aqui, ó. Então eu faço turno 1, Monge, turno 2, eu usava o Monge e o outro terreno para fazer o drop 2 e fazia um Ghost Quarter, entendeu? Se a partida fosse relevante para o Ghost Quarter, como foi, por exemplo, contra o João, assim que ele descia o Cloud Post, Ghost Quarter nele. E como foi contra o Thiago, na semifinal, eu abri uma mão que não tinha lands além do Ghost Quarter, quebrei o terreno dele e tinha acesso ao side para não morrer para o cemitério. Então, esse deck ele começa a partir do turno 2 a atrapalhar muito a vida do cara, e não só com a Thalia. Ele faz de várias formas diferentes essa taxação. E eu cansei de falar, muita gente já me ouviu, que o VV é o formato de turno 3. Então, se eu não estou te matando no turno 3, eu vou impedir você de me matar no turno 3. E eu já acabei de falar que eu tenho várias formas de fazer isso. Né? Tax Collector, o Pirata, Madeline Mage, Thalia. No turno 3, se eu abrir com o Monge, né, eu vou ter acesso a 4 manas. Então eu consigo fazer a Pira, né, sacrificar o meu drop 2 com a Pira e pegar o drop 3. E o segundo bigode do deck é a curva 2 para 3, porque vocês vão reparar que tem um tema aqui. Na curva 3 eu tenho a Aracne, que se eu taxei você na 2, agora eu vou olhar a sua mão e vou taxar de novo. Tem o PV, que eu posso tirar cartas muito específicas, peças específicas do combo da mão do cara, se eu vi a mão dele, por exemplo, com o Aeroveleiro no turno 2. Eu posso taxar você de novo, porque eu posso sacrificar, por exemplo, o Tax Collector, pegar o Especialista de Resgate, que vai pegar o Tax Collector do cemitério. Então eu taxei você no turno 2, taxei você no turno 3 e aumentei o meu board. E tem o Jolly Balloon Man, que é absurdo nesse deck, porque ele pode literalmente criar, uma vez por turno, uma cópia de qualquer uma das cartas que eu tenho, inclusive Madeline Mages para impedir remoção no meio do combate. Thalia's Lieutenant com certeza é o token mais forte que eu quero fazer. Eu posso fazer uma cópia desse cara aqui, que vai dar o odd para os meus humanos, entendeu? Então, tipo, o grande bigode desse deck é isso. Turno 1 fiz um ramp, turno 2 eu faço uma taxação, turno 3 o mundo é uma ostra, tá ligado? E todos os jogos que eu testei, se eu passo do turno 3 vivo, eu ganho. Por quê? Esse cara aqui é absurdo imoral. Eu vou sacrificar uma drop 3 para fazer ele vai entrar com ímpeto, ele vai entrar com menace, ou seja, a chance dele morrer no combate é baixíssima, ele tem 5 de bunda, não morre pra raio, não morre pra porra nenhuma. Quando ele bate, ele vai botar uma cópia de alguma coisa pentelha que vai atrapalhar o cara mais ainda. Ele pode botar, por exemplo, uma cópia do especialista que eu acabei de sacrificar, tá ligado? Ele vai entrar batendo, 3-2 lifelink, vai me dar life, e o especialista pode pegar, por exemplo, um Thalia's Lieutenant do cemitério, pode pegar uma Thalia, pode pegar um Tax Collector, pode pegar... Tá entendendo? Então, assim, o deck ele é muito redundante, galera. É uma estratégia de snowballing, entendeu? E eu percebi que todo turno eu fazia uma spell, né? Turno 1 uma spell, turno 2 uma spell, turno 3 uma spell. Spells pontuais. Então isso me dava tempo para usar isso aqui com efetividade, entendeu? É claro, essa estratégia de quebrar terreno, ela vai ser muito menos eficaz contra o deck do Rafael, por exemplo. O deck do Rafael era Mono Black. Eu tive a sorte de pegar um Volatile Fault quando fez diferença, porque ele pegou um terreno lá que virava bicho.
Então teve até um turno que foi complexo, que eu tinha pouca carta na mão, só que eu preferi fazer o Volatile Fault para caso ele animasse o bicho eu poder matar. Contra o Mono-Red é irrelevante, esses terrenos eles mais me atrapalham do que ajudam, porque eu vou ligar com muita frequência mãos que só tem um terreno desse, né, em nenhuma outra mão. Agora, se eu abrir uma mão com um Resolve Verge ou qualquer um desses terrenos aqui e um monge, geralmente eu quipo, porque eu vou ter acesso a um turno 2, a não ser, claro, que a pessoa mate o monge. É, Seguindo essa linha também, só para, novamente eu me estendi, mas para fechar o raciocínio do deck completo, tanto Satya quanto o Jolly Balloon Man colocam um token em campo. Então eu consigo resetar a pira, que vocês perceberam que o turno para no 4. Mas eu consigo sacrificar o token com a pira e pegar um drop 1, né? Eu escolhi botar um Guide of Souls, que está infelizmente muito caro, e se eu abrisse com ele na 1 também, ele era muito forte, ele ajudava a alimentar o tema de energia do Satya, né? Dava voar para as criaturas, dava evasão, e eu coloquei 3 recruitment. Muito possivelmente esse Guide of Souls vai sair para abrir espaço para o side financeiro e vai entrar o quarto recruta, mas eu consigo sacrificar o token que as cartas fazem para pegar um drop 1 para poder pegar um drop 2 de novo, entendeu? Então, tipo, até isso o deck ele faz a curva em 3 ou 4 turnos que muito possivelmente eu vou estar vivo por causa do disrupt que eu dou nas lands, na mão, aumenta o custo das paradas, nomeio carta que não pode ser castada. Mega Invasion é uma máquina, galera. Eu olho para mão, eu olho para a cara do oponente, tento deduzir o que ele tem baseado no que ele está jogando, e eu falo, na final eu nomeei a Liliana 2 vezes, acho, contra o Rafael, e nas 2 vezes ele tava com a Liliana na mão, tá ligado? Contra o João eu nomeei uma Oblivion Stone, então. E eu ganhei o jogo contra o Thiago nomeando o Dread Return. Então, tipo, carta ótima em qualquer field, claro que ela é lenta contra um field mais agressivo, mas no top 8 extremamente, vamos dizer assim, unfair, né? Porra, Big Mana, Combo, Affinity, tá ligado? Um monte de deck maluco, o Medley Mage ele brilha muito. Então eu acho essa estratégia, ela mora no meu coração porque ela junta coisas que eu gosto muito, que é o Death and Taxes no Legacy, que eu gosto, o Toolbox, que o Death and Taxes não é um deck de Toolbox, né? E eu gosto da ideia de matar o cara lentamente com criaturinhas 2/2 e 3/3 e do nada, porque esse deck faz isso, fazer um Lieutenant, fazer um Satya na passagem, na volta do turno e fazer 2 Lieutenant com token e de repente tem 20 de dano te batendo, tá ligado? Então foi uma lista que eu consegui chegar que eu gostei bastante. Fiquei muito satisfeito com o main deck. E o sideboard dela, não vou me prolongar, foi basicamente uma carta para cada pessoa, né? Lanterna contra o Thiago, para exilar cemitério. Eu não sabia que o Awa ia de mono red especificamente, mas eu imaginei que ele ia com alguma versão do red. Então o Firewalker tá aí contra ele. O Selfless Spirit é a pior carta do side, porque eu preciso ter mana branca para poder castar ela, né? Ela não entra com os terrenos. Eu teria que nomear, por exemplo, o Espírito para poder castar ela, mas eu achei válido arriscar porque ela me prevenia contra um Pyroclasma, ela me prevenia contra um Oblivion Stone e ela voa também, carta muito boa. Esse cara aqui era contra Oblivion Stone, Expedition Map, o Eidolon Vermelho, que acabou se tornando viável, né, já que o Awa decidiu ir de Mono Red, de Burn, e contra o deck inteiro do Abadias. Essa carta aqui, o Katak, é muito boa contra decks que usam pequenos artefatos. Contra o João eu consegui fazer ele na 2 e a Thalia na 3. E ele não conseguiu mais jogar, porque ele tinha que pagar um a mais pro artefato descer e ele tinha que pagar um pro artefato não ser sacrificado no upkeep. Então ele perdia, por exemplo, o draw da pedra, da estrela, que ele fazia geralmente mana verde para poder fazer o cantrip que olha as 5, ele perdia esse time, ele era obrigado a estourar o mapa no upkeep dele. Então, tipo, muito complicada a taxação. Isso aqui era contra possíveis Hypergênesis, contra o deck do Thiago também. E era mais um bicho contra o Rafael, por exemplo, eu tirei as 4 piras e subi bicho. Reflector Mage contra deck de criatura, 2, porque a curva 3 desse deck ela é baixa, então quase sempre eu vou querer pegar o Reflector Mage sacrificando o DOP 2, e se eu consigo fazer cópias do Reflector Mage, a tendência é que eu ganhe o board stall. Mesma coisa o Orzhov Pontiff, ele é bom contra decks como Elfos ou decks que tem criaturas baixas, mas ele também serve para bater, galera. O Orzhov, quando ele entra, ele também dá mais um para minhas criaturas. Então se eu fizer um token dele, uma cópia dele, vai trigar 2 vezes, tá ligado? Vai trigar quando entra e vai trigar quando sai o Haunt. Ele vai ficar ali assombrando uma criatura qualquer. Quando essa criatura morre, ele faz o efeito de novo. Então o Orzhov também é uma carta muito forte no metagame de bicho, que na minha opinião é a fraqueza desse deck. E aí a variância contra decks de combo barra cemitério, né? 2 Ravenous Trap e 2 Leyline. Inclusive contra o Thiago, na final, eu abri de Leyline com a Ravenous Trap na mão. Então, se ele quebrasse a Leyline, eu tinha a Ravenous Trap na mão, era uma dupla segurança que eu tinha. Eu sou sempre a favor de você ter múltiplas opções contra o mesmo problema. Né? Então, contra o cemitério aqui, eu tinha 5 cartas,
Contra o Mono Red aqui eu tinha 2 cartas, contra o deck de bicho eu tinha múltiplas cartas, contra artefato eu tinha múltiplas cartas, então, tipo, eu tinha muita flexibilidade para fazer o que eu quisesse fazer pós-side. Então eu fiquei muito orgulhoso dessa lista, muito feliz. E não esperava ganhar, eu queria muito chegar na final, né? Mas fiquei muito satisfeito com a vitória, com certeza, e muito obrigado a todos aí que ficaram me ouvindo falar 10 minutos sobre esse deck maluco que eu montei. Perfeito, pessoal. Eu vi uma versão inicial desse deck, joguei contra umas 4 partidas, né? 4, foi 5. Sim, talvez até mais. Eu inicialmente não tinha entendido qual era o deck, né? Aí realmente esse Peregrino de Avacyn, apesar de muito louco aí, porque é uma carta mono green, ele acelera muito o game, né? O que eu fazia nas que eu ganhei, nas partidas que eu ganhei de cobras, né? Eu sempre voltava ele no turno 1. E eu vou fazer isso, eu não tinha entendido o deck. Eu voltava porque justamente isso. Eu não tinha entendido o deck, eu não vou deixar ele rambar. Quero voltar pra, né, pra ver o que vai ter no meu topo, porque eu usava aquele mana que volta e se o custo for menor que 3 eu dou Scry. E nisso eu consegui ganhar 2 partidas, eu acho. Acho que foram 2 partidas. E as outras, depois que eu entendi, eu tinha entendido mais ou menos, né? Como o deck funcionava, eu entendi o porquê da força, né, dessa carta e da Pira. Porque quando eu deixei a Pira entrar, ou quando eu deixei o Medley Mage entrar, né? Acabou. Porque ele tira o que você quer mais jogar e ele coloca o que ele quer mais jogar, né? E é isso, não tem mais o que fazer. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Os comentários foram esses. Isso, galera. É isso. Só para fechar aqui o top 8, mais uma vez agradecer a todo mundo que participou dessa liga, todo mundo que foi até o final, todo mundo que jogou quando pôde jogar. Tiveram pessoas que participaram do top 8 aí, como por exemplo o Bruno, que não puderam ir em todos os torneios, né? Tiveram pessoas que participaram. Acho que começou um eco aí, agora parou. E essa liga só aconteceu porque a galera compareceu, entendeu? Então, tipo, obrigado para todo mundo que de fato foi, né? E fez acontecer o negócio. Eu acho que a gente pode gastar um tempinho agora no final, Caio, de forma breve, para falar um pouco sobre a próxima liga. O que você acha? Que a gente pode gastar um tempinho agora no final, Caio. Podemos sim, um segundo. Tá? Um segundinho. Agora no final, Caio. Podemos sim, um segundo. Tô só ajeitando uma coisinha aqui no. Podemos sim, um segundo. Tô só. Perfeito. Caramba, rapaz, tem 12 pessoas vendo a gente ao vivo. Pô, galera, valeu aí, viu? 12 é um número bem alto. Não, com certeza. Assim, obrigado por vocês estarem efetivamente nos apoiando nisso aí e a gente está apoiando vocês também, né? Acho que isso é mútuo. Qual era o comentário que eu ia fazer agora? Sobre a próxima liga. A gente ficou de talvez trocar uma ideia um pouquinho só para reforçar algumas questões da próxima liga, porque os detalhes todos a gente ainda não tem, né? Isso. Os próximos detalhes mais profundos serão dados no próximo review show que será feito o próximo final de semana. O que a gente tem aqui, né, é que dentro do contexto dessa próxima liga a gente vai ter 2 arquétipos, certo? A gente já falou sobre isso no review passado, só que a gente vai reiterar de maneira um pouco mais direta. Vamos ter 2 arquétipos escolhidos por cada player, né? O que significa arquétipo, né? O nome do deck em que ele se baseia de maneira mais forte, né? Por exemplo, se eu estou de Beans Affinity, né? Eu vou ter que manter essa lógica do Beans Affinity. Então, eu vou querer ter o Up the Beanstalks e eu vou querer ter um deck Affinity. O que descaracterizar isso não vai deixar mais o arquétipo como arquétipo, né? E a gente vai ter uma diferença. Você vai poder usar ao longo de tudo, né, de toda a liga, os 2 decks, mas a gente vai ter uma diferença, né, de mudança de lista, né? Por quê? Porque seria muito injusto a gente impedir vocês mudarem a lista de vocês, caso vejam que essa lista não está dando certo, né? Então a gente vai estabelecer uma porcentagem para que se mude, né, efetivamente ao longo da liga, tipo, né, digamos, alguma porcentagem em torno de, sei lá, 25%, 50%, enfim, para aquelas pessoas que vão se utilizar de proxies, por ser mais fácil a mudança, e uma porcentagem um pouco maior, né, não vai ser uma coisa 100%, não pode ser 100%, porque senão vai até descaracterizar o deck eventualmente, pode não descaracterizar, mas muito provável que descaracterize, para aquelas pessoas que escolheram não usar proxy, né. Dentro desse contexto, pessoal,
Claro, eu acho, né, que vai ser muito legal porque a gente vai fazer com que o estabelecimento de meta seja um pouco mais fechado, né? Por exemplo, eu tô de Mono Blue Terror e tô de um Boros aí aleatório, né? Isso vai dar certa assim, previsibilidade, vai, né? Mas, contudo, entretanto, se eu fizer um arquétipo um pouco mais abrangente, mas que não tenha efetivamente, né, aquela, como eu posso dizer, é um arquétipo mais abrangente, mas tem aquela linha, tem uma linha, né, efetivamente. Eu posso, assim, fazer com que as minhas estratégias elas sejam muito dinâmicas. Por exemplo, eu tenho um deck como o do Hugo aí, né, que pode mudar de diversas formas. Né? Esse Five Colors Humans, ele pode ser um pouquinho mais forte pro agro depois. Ele pode tentar fazer essa mudança. Ele pode tentar fazer com que Sim. esse Five Color Humans seja um pouco mais tempo control ali. Né? Ele tem essa possibilidade dentro da porcentagem de mudança que ele vai ali efetivamente ter. O controle, a gente vai passar como vai ser feito o controle para vocês mais tardar, sabe? Mas não se Sim. preocupem com isso. Se preocupem inclusive vocês vão poder usar proxy, vocês vão poder não usar proxy caso vocês não queiram. Por que a gente fez isso? Para fazer com que a previsibilidade do meta exista. 2, para a gente ter algo organizado, né, dentro né, da possibilidade da liga. E 3, para que a gente tenha uma equalização entre as pessoas que usam e não usam proxy. Porque, de fato, se você não usa proxy, é algo que você não curte por si, e a gente vai deixar bem claro, pessoal, que a gente não pretende agora tirar, né, o uso de proxy, certo? É um negócio... quando isso foi discutido, meramente discutido dentro do grupo, a galera fez um alarde muito grande. Inclusive, pensaram muito provavelmente que as proxies seriam retiradas. Não, isso talvez não tenha sido deixado claro. A gente não quer tirar proxy. O que a gente quer, na verdade, é estimular o uso de cartas. De cartas, de fato. Sim. E são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estimular o uso de cartas significa você dar valor ao Magic e ao mercado. Porque é o que acontece. De fato, quando a gente não tem essas cartas circulando aqui, fica até mais difícil. O que eu vejo muita gente fazendo, e eu acho que isso está melhorando, inclusive os preços dessas cartas para a gente pegar, fazendo o ante, né? Porque a partir do momento que a gente compra essas cartas, pessoal, essas cartas vão ficar mais baratas, mais acessíveis. Porque eu vou ter uma carta para passar, o Hugo vai ter uma carta para passar, entendeu? Então a gente vai de fato fomentar o mercado. Agora, se você não tem dinheiro, se você também não sabe se Magic é para você, você está no início da sua jornada, é muito bom você usar proxy. A gente não quer exclusão, a gente quer inclusão. Então vamos ser, se você, isso é a parada que quem não usa proxy não entende muitas vezes, tá? Bicho, às vezes o cara não tem dinheiro para comprar carta. Às vezes o cara nem sabe jogar Magic direito e tá jogando com a gente. A gente quer que esse cara se sinta muito abraçado, né? Por isso que a gente inclusive fez a liga com esses banimentos, essas restrições. A partir do momento que esses banimentos e restrições existiram, muita gente começou de fato a falar: não gosto, tudo bem. A gente entende o porquê de não gostar. Mas foi feito por uma razão. Qual é a razão? Abraçar esses players que estão iniciando, porque muitos formatos por aí estão morrendo e a gente não sabe porquê, e fazer com que eles sejam retidos dentro do grupo. Porque se você pega, por exemplo, o Channel Mirror, que é um deck que pode combater turno 1, você vai ver que muita gente não vai... Inclusive já tivemos, pessoal, por causa disso, pessoas que saíram, né? Deixar bem claro. Por causa do estabelecimento do meta, porque não entenderam efetivamente como jogar, porque não se sentiram bem, né? E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que cada vez mais... E outra coisa, né? Última coisa pra gente pra partir para o que realmente importa. Essa liga é uma liga que foi criada com absolutamente nenhum suporte nenhum. Vocês têm que ter noção de que todo mundo que está dentro do contexto da moderação, todo mundo que ajuda, mesmo que não estando no contexto da moderação, está fazendo porque ama e quer ver o Magic crescer. Então, se a gente tem isso na cabeça, você, em vez de reclamar, caso você queira, você pode reclamar. Eu acho muito, muito legal reclamar, né? De maneira construtiva. Você pode chegar e dar dicas, né? Falar: ei, talvez eu queira me inserir um pouco mais aí nesse contexto de moderação que vocês estão fazendo. Eu quero tentar chamar mais gente, né? Vamos tentar fazer com que esse negócio aí fique um pouco mais de lado de proxy. Vamos tentar estimular as cartas, a compra de cartas, enfim.
Mas isso é outra coisa, né? Tá faltando algo específico? Não, eu inclusive ia parabenizar, que eu acho que você foi muito feliz nos seus comentários, mandou muito bem. Só sobre uma questão que eu acho que pode ajudar a galera a pensar um pouco. Só foi um ponto que eu não quis te interromper, mas voltar um pouquinho. O Caio chegou a comentar assim: esse deck, por exemplo, é um Five Colors, né? Um Five Colors Humans. Então, tipo, eu não acho justo, por exemplo, eu cadastrar o arquétipo como Five Colors Humans. Por quê? A carta-chave principal do deck é essa aqui, a Pira dos Heróis. Então, assim como o deck do Abadias é o Beans Affinity, isso quer dizer que ele vai estar preso em duas estratégias, né? Tipo, uma é usar o Up the Beanstalks e a outra é usar o Affinity. Eu posso botar, por exemplo, Pyre Humans, né? Isso quer dizer que eu vou usar a carta Pira dos Heróis e eu vou tentar fazer isso funcionar em cima da tribo dos humanos, né? Então, se pintar dúvida também com relação a isso, que algumas pessoas já vieram perguntar, né? Ah, mas como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante deixar especificado é que a gente vai pegar as duas listas dos dois decks na abertura da liga, que vai ser no dia 29. As duas listas dos dois decks. Acho que a gente voltou, né, Caio? Tinha caído, né? Eu acho que caiu. Não tinha visto Aí não. uma voltou. Eu acho que quando eu ouvi o áudio agora voltou. No YouTube vai estar completo, então eu vou continuar. A gente vai pegar as duas listas já de primeiro. O que a gente vai fazer é direcionar essa lista para uma pessoa, né, fora da moderação, né, uma pessoa que não vai ter um acesso privilegiado à lista, porque a gente da moderação também joga, né? Então, tipo, seria muito injusto se a gente tivesse acesso à lista de todo mundo e as pessoas não têm acesso a nossas listas, né? Só que desde o começo da liga, a pessoa ela vai cadastrar, ela vai falar, eu vou jogar com um Merfolk e um Goblin. Aí ela vai na primeira semana, ela não tem que falar o que ela vai jogar. Na primeira semana ela vai sentar e todo mundo vai ver. Ah, o Hugo tá de Merfolk, pô, legal. Se a pessoa perguntar e ela quiser falar, que nem o Caio falou, que tá de cobras e de goblins, massa. Mas eu acho que invariavelmente na segunda ou na terceira semana, todo mundo vai ver o deck de todo mundo, né? Porque muito possivelmente a pessoa vai com o deck numa semana, talvez vá de novo na outra semana, né? E deixe esse deck secundário dela para uma terceira semana. Mas a gente quer deixar muito claro que os dois decks vão ser registrados desde o começo. Para não ser aquela coisa da pessoa ir com um deck só, digamos que o Abadias vai só com Affinity, e aí na última semana ele cria um deck, tá ligado? Não que o Abadias fosse fazer isso, o Abadias não fique chateado comigo, você é um ser humano muito bom, mas tem pessoas que não são. Então a pessoa pode ir lá e criar um deck mirabolante para poder ganhar do metagame na última semana. E a gente não quer isso. Como o Caio foi, na minha opinião, muito feliz nas palavras, a gente quer abraçar as pessoas, a gente quer que elas joguem. Tem 6 decks na loja, né? Que estão lá para incentivar a pessoa a testar estratégias diferentes. Inclusive, se a pessoa for uma novata no formato e não tiver decks, a gente está estudando isso na moderação, mas muito possivelmente ela vai ter uma primeira semana ali livre, uma primeira semana de buy, onde ela pode jogar com o deck que ela quiser, o deck da loja, se for o caso, e aí ela vai ter a partir da outra semana, porque imagina, a pessoa entra no meio da liga, você quer que ela já crie um commitment com 2 decks, tá ligado? Na minha concepção isso não existe. Então, tipo, ela vai jogar a primeira semana surpresa dela, a primeira semana teste dela com um deck qualquer, mas a partir da próxima semana que ela vai estar participando da liga, a gente já vai pedir a listagem dos decks também, já vai pedir para... O que a gente quer, galera, é que exista um nivelamento de chão. Não existe fair play, não existe fair ground, porque a gente nunca vai deixar todo mundo feliz. Mas a gente quer nivelar os possíveis problemas. E é por isso, como o Caio falou, que existe os bans, que existem as restrições, para a gente poder reduzir o clock do formato, ou pelo menos normalizar o clock do formato. Então, nossas intenções são essas. O que falta a gente ajustar nessa semana é duração de liga, premiação, porcentagem específica com relação ao uso de proxies, e isso tudo vai ser passado, como o Caio comentou também, no próximo Vivi Show. Essa semana agora é a quarta da alegria. Então, quarta-feira vale tudo, tá? Reforçando, não vai ter válido nenhuma banlist ou restrição criadas pelo VV Show, né? Vai ser só a lista de restrições do Vintage. Então, você pode aparecer com o que você quiser na quarta-feira e também, por consequência disso, pode acontecer o que você não espera que vai acontecer com você na quarta-feira também. Porque todo mundo vai ter essa percepção, todo mundo vai ter essa permissão, né? Então, quarta-feira vai ser um dia para a gente se divertir, assim. Você morreu de uma maneira muito inusitada, vamos dar risada, porque o metagame não é isso. Talvez seja uma boa oportunidade para refletir no quão positivo é ter uma lista extra de restrições e banimentos, né? E só a partir da semana do dia 29 que vai entrar em vigor as restrições que já estão no grupo, está marcado no grupo, todo mundo que está no grupo agora já tem acesso às mensagens, até os membros mais novos.
com a lista atualizada de restrições e banimentos, que vai ser válida a partir do dia 29. E aí sim, no VV Show que vai acontecer entre esses dias, a gente vai passar certinho a duração da liga, como é que vai ser a premiação, quanto que a galera vai ganhar, quanto que vai ser de inscrição, etc, etc, etc. Então, agora eu acho que está concluído, cara. Perfeito, pessoal. E sabendo que todos esses torneios casuais ocorrerão entre ligas, tá? Entre ligas, ou seja, quando a gente for fazer, né, esse da próxima semana será o primeiro, eles vão ser entre ligas e talvez eles tenham, isso depende mais da comunidade, algum tema, né? Pode ser que tenham temas, né? Vai que Monohead Esculhambation Day. Exatamente, pode ser tema dual, né? Você pode ser Hyper Agros versus Hard Controls, entendeu? Pode ser, enfim, a gente pode começar a viajar sobre isso, eventualmente, poderia ser muito bem no Combo Day, né? Olha o Matheus aqui, caos. Caos total. Mas é isso aí, basicamente, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, perfeito, podem tirar com a gente tanto no privado quanto no grupo mesmo. Dúvidas, e fiquem à vontade. Perfeito. Podem tirar com a gente tanto no privado quanto no grupo. Acho que é isso, cara. Quando cai, aí volta o eco para você aí, mas agora a gente já entendeu isso. Sim. Caião, considerações finais, muito obrigado por estar aqui comigo nesse Vive Show, em todos os outros que você participou. Obrigado, restante da moderação aí, Luiz e Matheus, por toda a ajuda, todas as conversas. Obrigado, comunidade, por estar participando, estar interagindo. Veio hoje na live um monte de gente que não tinha vindo ainda, foi muito legal poder trocar ideia com vocês. E quarta-feira é o dia da criança chorar procurando a mãe perdida na praia. Eu não quero nem saber. Quarta-feira eu sou o vilão e é isso aí mesmo, entendeu? É nóis. É nóis. Ei, boa noite pra vocês, meus queridos, e até mais, tá? Valeu, galera.